Se eu não me engano, era o projeto de indicação, né? Que vocês precisavam, que a gente começou a desenhar como que a gente ia desenvolver o projeto para indicar as pessoas para o curso da FAT. E aí, se eu não me engano, era o Marcos, que era o gestor de projetos, que ia ter que acompanhar lá, ele estava interessado que o projeto desse certo, e cada um dos alunos era o que nós chamamos de interessado nesse projeto. Por quê? Porque, além de levar pessoas que vão se beneficiar, as pessoas que vão fazer o curso se beneficiam, vocês também se beneficiavam do resultado delas irem fazer o curso lá com a gente. E aí a gente definiu o ciclo de vida de um projeto, que todo projeto tem começo, meio e fim. E aí a gente pode definir o projeto em um conjunto de fases que vão ocorrer numa ordem sequencial. E aí o número de fases são determinadas pela necessidade do gerenciamento e controle das organizações. Vou pegar agora o caso da Márcia, que ela conseguiu implantar. E quando ela fez o formulário para implantar, ela deve ter passado por algumas fases para esse processo de implantação para esse mês. Quais foram as fases? Ela primeiro precisou desenvolver o formulário com as questões lá que ela achava necessário, que era importante para ela. Depois, ela precisou pegar as pessoas que iriam estar envolvidas e são interessadas no resultado e propor que esse projeto seja dado sequência, né, que ele inicie lá na empresa. A Márcia pegou fez a proposta, o pessoal gostou da ideia. Boa noite, Guilherme. O pessoal gostou da ideia e na hora que ela teve o aval, não, pode implantar, ela teve que passar por uma fase agora que foi capacitar a equipe que iria utilizar a ferramenta, trazer para elas um pouco de um passo a passo de como que eles devem proceder, quais são as sequências de atividades que ela espera, quais são o conjunto de regras que ela vai aceitar. Então, tudo isso estava envolvido no projeto. Então, a Márcia pegou esse projeto, decidiu quais eram as sequências que ela ia adotar e depois, chegou no final, ela conseguiu implantar o projeto. A partir desse momento que ela implantou o projeto, ela, putz, legal, está implantado, o pessoal agora está usando. Ela entregou, a partir do momento que ela entrega o projeto, o pessoal começa a utilizar, ela entra num processo. E aí as pessoas podem utilizar esse formulário por um tempo indeterminado. A Márcia, por exemplo, vai ser promovida e o pessoal continua utilizando aquele formulário porque que ela deixou como legado no momento que ela estava passando por aquela fase que ela estava implantando, e isso vai levando e vai seguindo a implantação para a Márcia. Márcia, me conta um diferencial que você colocou no seu dia a dia lá, que você mostrou agilidade no processo. A Márcia já pode trazer isso como uma possível aplicação. Olha, eu implantei um projeto para otimizar a justificativa de falta dos, dos funcionários. Boa noite, Ana Shirley. E aí a gente começa a trabalhar toda essa etapa com os funcionários. Então, o ciclo de vida é aquilo que a gente vai definir como começo, meio e fim, e ele pode ser representado por fases. E aí, só para a gente mostrar lá como que fica o nosso projeto, né? A gente montou aqui uma meta para poder alcançar lá no nosso projeto, que era apresentar a FAT para 7 pessoas que têm interesse em realizar um curso técnico. Aí a gente começou a verificar se ela era mensurável, né? Então a gente pode utilizar uma forma de mensurar, colocando uma planilha para contar a quantidade de pessoas que foram indicadas por vocês. E ela precisa ser alcançável, né? É possível a gente alcançar. Então a gente até questionou, será todo mundo consegue apresentar, se falar com 7 pessoas pelo menos, seja pelo Facebook, seja pessoalmente numa numa conversa com amigos com 7 pessoas? E aí vocês trouxeram naquela época, sim, era possível. É relevante, ou seja, é importante alcançar essa meta, e aí a importância para os alunos tem a questão do desconto pela indicação,
a importância para a FAT, a alunos para o curso, para dar sequência no curso e poder dar continuidade. Relevância para as pessoas que vão fazer o curso, trazer conhecimento, e isso vocês trouxeram aqui para mim, que vocês conseguem aplicar aquilo que é ensinado, vocês conseguem mostrar aquilo que vocês estão aplicando de uma forma bem tranquila e vocês conseguem implementar. Isso ajuda bastante no aprendizado. Vocês conseguem reforçar o conteúdo utilizando a plataforma, voltando para responder as questões, e isso mostra a relevância do assunto. E no nosso caso, a gente definiu um período, que era temporal, dia 30 de junho de 2020. E agora vem a pergunta, né? Quem conseguiu falar com 7 pessoas até o dia 30? Coloca aí no chat para mim. A Márcia não conseguiu. A Márcia falou com 5. Certo? Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Evanilson também não conseguiu. Mas isso, aí vamos lá. Em alguns projetos, isso é legal acontecer, pessoal. No dia que eu estava conversando com vocês, uma das coisas que eu fiz bastante foi: é fácil falar com 7 pessoas, não foi isso? Não, é simples, a gente consegue falar com 7, a gente consegue falar com 7, e a gente foi falando. Se eu não me engano, foi a Márcia e a Ingrid que colocou para mim o número 7 ali para colocar para as pessoas conversarem. Eu pedi para escolher o número e vocês colocaram lá, na média acabou saindo 7. Mas isso, em alguns pontos, quando a gente começa a planejar um projeto, planejamos e a gente começa a perceber que não está indo para o resultado que eu quero. Por exemplo, eu podia ter chegado lá no dia 26 de junho e perguntado para vocês: como que está aí? Vocês conseguiram conversar com mais pessoas? Não conseguiram? Para verificar o andamento. E aí eu fazer um acompanhamento, que é uma parte do processo, né? Planejei, comecei a executar, vou fazer o acompanhamento para verificar se eu estou alcançando aquele resultado ou não, e a partir dali eu vou tomar as ações de correção. E aí acaba sendo um erro na hora do gerenciamento de projeto se eu não fizer o acompanhamento, porque se eu falar, até o dia 30 tem que me dar esse resultado, se eu não fizer nada, eu não sei se o pessoal está falando, eu não sei se o pessoal chegou no resultado, e num projeto isso pode acontecer. Se você não estiver acompanhando ele, fazendo o acompanhamento correto, ele pode dar errado. Ele pode não dar o resultado que a gente esperava lá no dia 30 de junho. Então, isso acontece, tá? Projetos, às vezes eles atrasam, às vezes não dá o resultado esperado, e aí a gente tem que tirar algumas lições disso. Isso é uma coisa que a gente acaba aprendendo no dia a dia. Não tem, não tem problema. O resultado que eu obtive foi não conseguir falar com. A gente tinha 12 pessoas, vezes 7 daria 84 pessoas aí que seriam indicadas. Alexandre, conseguimos 5. Então, o resultado que eu tive foi de 5 pessoas que conversaram para poder apresentar o curso técnico da FAT. Legal. Agora, o que eu aprendi com isso? Olha, eu posso orientar mais, acompanhar mais de perto essa comunicação, falar dia a dia com os alunos, conversar dia a dia com eles. E isso eu consigo pegar só depois do resultado. Alexandre, você estava previsto para falar com 84 e nós falamos com 200 pessoas. Opa, legal, 200 pessoas. Agora esse foi o resultado. Então a gente pode falar
Boa noite, Ruth. A gente pode falar com mais pessoas além daquilo que foi projetado. Ó, estamos com um projeto de estudos do Covid-19, tem que ter 500 candidatos, estamos com 238, ou seja, não bateu a metade ainda. A data para você bater 500, qual que é, Márcia? Olha lá, até o final de setembro. Então, vamos fazer uma projeção. Começou quando? Começou em junho. Então, de junho até o dia 5 de agosto, a Márcia tem 238. O que a gente já sabe? Olha, ela levou vou considerar lá o começo de junho. Então, junho e julho, e ela não conseguiu metade. Aí ela tem agosto e setembro para conseguir o restante. Quais ações que a Márcia pode tomar para que esse projeto atinja as 500 pessoas? E aí ela tem que começar agora. A, as ações que ela fez até agora, ela conseguiu atingir 238. Ela precisa atingir agora 200 e... São mais 12, né? 200 se for colocar mais 12, dá 250. Então, 250 mais 12, 262. Ela tem que atingir 262 pessoas para poder chegar no resultado dela. Olha lá, a Márcia já colocou aqui, divulgação. Excelente, divulgação é uma boa forma. Onde que a Márcia pode divulgar mais agora? Hoje, então ela precisa ter uma forma de divulgar mais pessoas para que ela consiga alcançar. Então aqui a Márcia já alcançou 9 pessoas, né? Porque eu conto 3 vezes quase. É, oito pessoas. Olha lá, tá difícil. E a dificuldade é de atrair pessoas. O que as pessoas têm que fazer, Márcia? Só para a gente poder entender. O que as pessoas precisam fazer lá depois no processo? Enquanto a Márcia está escrevendo ali, eu vou pulando um pouquinho. Aqui o projeto de indicação, nosso termo de abertura lá, que a gente definiu que ia iniciar o projeto, a gente preencheu até o termo juntos, quem era o responsável, quais as atividades que vão ser necessárias, quem vai poder realizar as atividades e as pessoas que são interessadas nesse projeto, no resultado desse projeto. Depois, por que esse projeto é importante? E isso é uma coisa interessante de falar. Por exemplo, no caso do estudo da Márcia, por que é importante o estudo sobre a Covid-19? Pode verificar tipos de anticorpos, quais são é, as características das pessoas que tiveram contato com o vírus e não tiveram problemas de saúde mais graves. Olha lá, tem que estar tomando remédio de retroviral e ter acompanhante que convive com ela pelo menos 1 hora por dia. E o acompanhante não pode. Ah, entendi. Então eu preciso tomar um retroviral, tem alguém para acompanhar, e aí essa pessoa não pode. Então, se você tá considerando 500 pessoas que tomam o retroviral aí, né? Tá. Então, ela precisa de 500 pessoas que tomam o remédio retroviral, e ali depois para poder ter um acompanhante que fica pelo menos 1 hora com ela. E não é uma coisa de outro mundo para descobrir, né? E agora a gente precisa saber como que a gente pode indicar essas pessoas. Tem algum folder, alguma coisa assim? Ela precisa de 1.000, viu, pessoal? Já aumentou o número. Então, a Márcia, coloca lá no nosso grupo, lá depois do WhatsApp, o folder para a gente poder disparar para as pessoas no nosso grupo aqui, do grupo de pessoas que a gente conhece, para poder
verificar a possibilidade deles participarem também. Então, aí você está aumentando a sua escala de divulgação, beleza? Mas percebam, a Márcia pegou uma situação, um projeto que ela tem hoje, e ela está tentando, ela está medindo lá o tempo todo o resultado, e agora ela está tomando ações para poder chegar no resultado que ela deseja, né? Que é bater as 500 pessoas que tomam remédio com os 500 acompanhantes. Olha lá, também tem o da vacina da Covid, que é uma outra. E aí, por que é importante o da vacina para a Covid? Para avaliar se a vacina é eficaz, para saber quais são as reações que as pessoas podem ter ao tomar a vacina. Então, tudo isso está envolvido dentro do projeto. E ela, então, são dois projetos que a Márcia está recrutando pessoas para participar, para poder fazer o acompanhamento. Muito bom, gostei. Projetos tranquilos? Sim? Ótimo. Projeto é bem tranquilo. Depois que eu entreguei o projeto, ele vira um processo, que aí a gente vai fazendo aquelas etapas de forma repetitiva até a entrega de um produto ou serviço. Nada impede de eu melhorar meus processos, ou seja, otimizar os processos, fazer com que meus processos fiquem mais enxutos, entreguem mais resultados, sejam mais eficazes ao longo do tempo. Mas cada etapa a gente vai mapeando os processos, sabendo o que cada etapa necessita e o que ele tem que me entregar de saída. À medida que eu vou mapeando o processo, eu vou otimizando e observando quais são os pontos que podem travar o meu processo como um todo. Globalização e competitividade. Quem lembra que é globalização? Aí a gente já está falando da aula 10. Globalização é? Enquanto vocês estão escrevendo no chat aqui, deixa eu fazer uma coisa. Bom, vamos avançar um pouquinho. Ótimo, fenômeno da sociedade contemporânea, que é um processo do aprofundamento das relações econômicas, sociais e culturais e política entre povos espalhados pelo mundo. Então, a gente está tendo aí a globalização, é toda essa relação que a gente tem, tanto econômica com, por exemplo, o dólar, alguma coisa acontece, o dólar pode subir e baixar aqui no país rapidamente. Choque entre as culturas, tem muito choque entre as culturas, por quê? A gente recebe influências culturais de diversos países, perfeito? A economia dos países também impacta. Um exemplo é, olha, a China não cresceu o tanto que esperava. Tem um impacto enorme na economia como todo no mundo inteiro. As relações sociais, hoje, apesar da gente não ter isso como um hábito, vocês conseguem falar com pessoas de todo o mundo. Basta ter o acesso e uma forma de entrar em contato com eles, vocês conseguem falar com pessoas de outros países e sem sair de casa, né? E aí as questões pela ausência ou diminuição de barreiras econômicas e migratórias entre os países. Tudo bem que nesse período a gente está com a pandemia, então a gente não consegue fazer muitos deslocamentos, mas até antes da pandemia lá, o que aconteceu? As pessoas se deslocavam, por exemplo, aqui no Mercosul, você pode só com o seu RG ir para um outro país que faz parte do bloco econômico do Mercosul. Posso ir para a Argentina só com o seu RG, você consegue entrar na Argentina. Características: integração social, econômica e política, união de mercado mundial,
relações comerciais e financeiras. Aqui a gente tem como exemplo o BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Você tem o NAFTA, por exemplo, fortalecimento das relações internacionais, aumento da produção e consumo de bens e serviços, avanço tecnológico dos meios de comunicação e instantaneidade e velocidade das informações. Quer ver um exemplo? Ontem ocorreu uma explosão no Oriente Médio. Em quanto tempo a gente ficou sabendo aqui? Nem sei se foi no Oriente Médio. Falei aqui, foi direto. No mesmo dia. A informação vem muito rápida para a gente. A gente fica sabendo o que está acontecendo no mundo todo de uma forma muito rápida. E isso vem trazendo e esse conjunto de informações. Aconteceu num lugar, a gente já está sabendo aqui. E tudo isso está muito interligado, muito conectado, e essas informações vão aumentando cada vez mais. Né? Característica: aumento da concorrência econômica no nível de competição. Então, como eu tenho outros países, então eu tenho uma competição maior, eu tenho mais players no mercado para poder concorrer comigo. Surgimento dos blocos econômicos, e aí a gente começa a quebrar as barreiras comerciais. Ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas, crescimento da economia informal, valorização da mão de obra qualificada, privatização das empresas estatais. E aí a gente traz os blocos econômicos como o BRICS, NAFTA, o Pacto Andino e a APEC. E aí, competitividade, a gente falou de quatro forças lá. Quem lembra o responsável por elas? As quatro forças de Porter, né? Então a gente tem os concorrentes da empresa, os clientes da empresa, fornecedores da empresa, potenciais concorrentes de novos ramos. Aqui os potenciais concorrentes, eu usei o exemplo da locadora, a locadora de vídeo. A locadora de vídeo já tinha lá os seus clientes, tinha os concorrentes que eram outros locadores, aí depois começou a aparecer a TV por assinatura. É um potencial concorrente novo no ramo. Por quê? Porque a gente consegue buscar alguns filmes que eu ia alugar na locadora antes e está passando em um determinado canal. As locadoras, muitas delas acabaram falindo, né? Blockbuster, você não ouve mais falar. De repente, começou a aparecer um outro tipo de serviço que começou a ser concorrente das TVs por assinaturas, que aí são as redes de streaming, que seria o Netflix, a Amazon, que eles fornecem vídeos on demand, né? Ou seja, na hora que você quer assistir, você consegue ver. E isso acabou trazendo muitas pessoas pararam até de assinar a TV por assinatura e começaram a maratonar séries, assistir as outras opções que tinham, justamente como porque ela era nova é um serviço novo e está concorrendo hoje com a TV por assinatura, que tinha como maior concorrente TV aberta, né? Agora não tem mais isso. E as empresas que oferecem produtos substitutivos, ou seja, produtos substitutos. Por exemplo, quem que era o substituto ao, ao ônibus, né? E aí os táxis faziam essa opção de substituição. Só que o táxi acabava sendo caro. Aí veio o Uber com uma outra proposta. E isso tudo vai mudando a forma como nós interagimos com esses produtos e serviços e a gente vai migrando e algumas empresas que estavam com esse serviço acabam perdendo ou acaba ganhando mais espaço no mercado. Olha, já foi. Quem lembra das normas internacionais? O que são as normas internacionais?
Quem lembra quais são as normas? Bom, as normas internacionais ali, a gente tinha a norma ISO, né, que acabava, que é, que é uma norma internacional, e aí ela é um padrão que muitas empresas acabam utilizando. Tranquilo, Márcio, vamos. E aí eu tenho a BNT, as NBRs, que são normas que são muito utilizadas, e ela é uma representante da ISO aqui no Brasil, e aí a norma ABNT é o que justifica, o que traz a padronização para diversas aplicações que nós temos, né? Eu peguei o exemplo da parte elétrica, que tem uma norma que é muito conhecida aqui, que é a 5410 para as instalações de baixa tensão. Mas para a norma, para atendimento a cliente, por exemplo, nós temos a norma ISO 9000. Então, essas normas são normas que tem, quando eu tenho um certificado que eu atendo os quesitos dessa norma, eu posso utilizar isso como ferramenta de competitividade, né? Eu estou com um selo lá que garante a qualidade do meu serviço. E qual que é o objetivo de normatizar um processo ou utilizar a normatização? Primeiro deles, simplificação. Simplificar processos, simplificar as etapas, deixar transparente qual é a sequência de atividades que você tem que realizar. Depois, a comunicação. Com base em normas, fica mais fácil de eu comunicar aquilo que o meu colaborador tem que fazer, do que eu vou entregar como resultado para o meu cliente, o que o meu cliente espera. Economia de tempo, serviço, tempo, né, processos e recursos que vão ser utilizados para realizar aquela atividade. Segurança na hora de realizar as tarefas. Então, eu tenho normas que são focadas justamente para a segurança, por exemplo, a proteção das pessoas, proteção ao consumidor, para garantir que quando eu estou embasado na norma, eu tenho a garantia de, olha, eu segui as especificações dessa norma para poder chegar nesse resultado. E aí eu estou protegendo também o consumidor, porque eu estou seguindo as orientações que são normatizadas e são aceitas ou por toda uma sociedade, né? Por exemplo, se é uma norma só para o Brasil, mas geralmente as normas são com base em normas internacionais. Então, eu pego e tudo aquilo que a comunidade internacional está discutindo que é relevante, a gente aproveita para colocar como parte da normatização. Eliminação de barreiras, uma vez que eu sigo as normas, fica mais fácil de eliminar barreiras. E a normalização, ela proporciona dois grupos de benefícios. Benefícios qualitativos, ou seja, eu não consigo quantificar, mas as pessoas têm uma percepção de qualidade. E os quantitativos, aquilo que eu consigo medir. Quais são eles, né? Vamos ver quais são esses benefícios. Qualitativo, uso apropriado de recursos, identidade de processo, disciplina de trabalho, documentação dos conhecimentos técnicos. Então, isso, até a documentação de conhecimento técnico, eu até colocaria como quantitativo, que eu consigo quantificar esse conhecimento a partir das informações, pelo conjunto de caracteres que eu utilizo. Mas eu não sei, por exemplo, o quanto que o meu colaborador conhece daquele processo e o outro não. Então, eu não consigo quantificar o quanto ele sabe, por exemplo. Eu poderia fazer uma prova, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu posso fazer uma prova e todo mundo tirar 10. Quer dizer que vocês sabem todo o conteúdo da gestão organizacional? Olha lá, a Ana respondeu direitinho. Não. O que acontece é o quê? Naquele momento, aquelas questões que eu levantei para vocês, vocês souberam responder muito bem. Mas existem casos, por exemplo, que eu poderia fazer um outro exemplo no outro ponto. Eu fiz uma pergunta lá, um conjunto de perguntas, e ninguém acertou nada. Todo mundo errou. Quer dizer que vocês não sabem nada sobre gestão organizacional? Também não. Quer dizer que aquelas perguntas podem ter sido elaboradas de maneira inapropriada. Quer dizer que aquelas perguntas não foram bem, bem elaboradas para vocês responderem. E às vezes não era o tipo de perguntas para ser colocada
no nível técnico que vocês estão hoje. Então, pode acontecer também de ser solicitado um aprofundamento além daquilo que vocês viram, que não era o momento de ser avaliado. Provavelmente mais para frente vocês responderiam com muito mais clareza e muito mais segurança. Então, o qualitativo do conhecimento, da documentação de conhecimento técnico, é o quanto que o meu colaborador sabe ou não sobre aquele processo. Isso eu não consigo medir porque tem coisas que ele vai dominar e tem coisas que ele não vai nem considerar, porque não ele domina a atividade que ele está realizando. Desenvolvimento da capacidade funcional das funções que as pessoas vão realizar, controle dos processos de produção de bens e serviços, segurança funcional dos equipamentos, e aí a gente tem diversas normas que regulamentam a segurança. Se eu fosse projetar uma máquina hoje, eu tenho que levar em conta a regulação da NR12 para equipamentos mecânicos e automáticos, para garantir que eu tenha proteção para partes que o cara pode prender o dedo, então eu tenho que garantir que isso não ocorra, tenho que criar algum método de proteção ali para a pessoa não se machucar. Se vocês pegarem aquelas serras que cortam madeira, por exemplo, você vai ver que tem uma tampinha de acrílico que geralmente desce para a pessoa não conseguir, não colocar o dedo ali dentro. Então ela consegue barrar. Só funciona se o cara conseguir afastar a mão, por exemplo, para poder empurrar o material. Então esse tipo de situação ajuda a garantir o que a regulamentação exige para equipamentos novos agora. Então tem que garantir essa segurança. A administração dos recursos de espaço e tempo, e aí aquela questão que a gente viu, né? Redução dos recursos que eu tenho, funcionários, maquinário, tempo para produção, isso tudo eu consigo reduzir. E aí eu tenho as quantitativos, redução de desperdício, qualificação de materiais e matéria-prima, uniformização dos equipamentos e dos elementos que eu vou utilizar, diminuição do leque de produtos, reduzir a quantidade de produtos que eu vou produzir, metodologia de cálculo e uniformização de projetos. Lembra aquela sequência de projetos, gestão de projetos que a gente fez? Essa, aquele processo é um conjunto de boas práticas. Vários gerentes de projetos propuseram algumas práticas que eles adotaram. Aquilo que foi encontrado na maioria deles, falaram, olha, tá aqui, ó, isso aqui é uma boa ideia para o pessoal começar a usar. Então a gente começa a ter uma metodologia, uma sequência de passos que tem que seguir. Um outro exemplo, o curso que vocês estão fazendo, existe uma metodologia, a gente já tem definido qual é a sequência de atividades que vocês vão realizando para chegar até o final do semestre com a disciplina concluída e com ela fixa com vocês. Crescimento de produtividade, então você consegue medir isso, e produz serviços com melhor qualificação. No mesmo período que a gente falou de normatização, a gente trouxe o 5S, que é o processo que foi implantado pelo Ishikawa, né? E essas palavras elas trazem lá 5 sensos, né? Ficou conhecido aqui no Brasil como 5 sensos, para a gente poder melhorar um processo. Quais são esses sensos? Senso de descarte, senso de arrumação, o senso de limpeza, senso de saúde e o senso de disciplina. Então, descarte. Aquilo que não é necessário, jogar fora. Arrumação, organizar cada coisa em seu lugar, deixar separado cada coisa, cada item no seu lugar. Limpeza, limpar cuidadosamente o ambiente de trabalho. A saúde, tornar saudável esse ambiente de trabalho. E a disciplina, transformar isso numa rotina padronizada para a gente poder fazer isso o tempo todo. O 5S, a gente fala que ele funcionou a partir do momento que o meu funcionário faz isso na empresa tranquilamente, sem ter que ficar pensando, e ele leva isso que ele faz na empresa e leva para casa também. Então a gente fala, olha, agora o 5S virou rotina na vida desse colaborador. E a partir dali a gente fala, agora está funcionando. Depois do 5S mudou o número. Qual que é o número? Quem lembra? Saiu de 5 e virou 8. Ótimo, Guilherme. O 8S.
Ele continua mantendo o 5S ali, aqueles 5S que a gente viu anteriores, só que colocou agora o senso de determinação e união, as pessoas trabalhando juntas vai trazer um resultado melhor. Duas cabeças pensam melhor que uma. Então, isso, quanto mais pessoas juntas para chegar no mesmo objetivo, vai trazer formas melhores para chegar nela e o trabalho em equipe vai chegar no resultado mais fácil. Depois, o senso de capacitação, educação e treinamento. Para eu poder alcançar um objetivo, alcançar um resultado, eu preciso de algumas competências e habilidades. E muitas delas eu só consigo com capacitação. Então, muitas dessas habilidades eu só tenho condição de alcançar sendo treinado, fazendo treinamento. E aí o 8S trouxe esse senso também para dentro do programa. E o último, senso de economia e desperdício. Principalmente quando a gente vai tratar de outros países, o 5S foi implantado no Japão, né? Ele veio do Japão. Quando ele vem para outros países, eu tenho o desafio que existe uma cultura em outros países. E essa cultura, em alguns momentos, eu preciso explicar como que é o processo, mostrar que todos juntos vão conseguir alcançar o resultado e mostrar que esse tipo de atividade vai economiza tempo e eu tenho também a redução de desperdício. Eu preciso combater o desperdício o tempo inteiro. Então, essa é uma etapa que foi implantada justamente por a questão de outros países que implantavam ter consciência do que era o 5S. A automação de escritório, eu vou deixar a Márcia falar. A Márcia implantou a automação e eu estou adorando essa parte, eu vou contar para todo mundo. A Márcia está lascada agora. A Márcia implantou o formulário lá e automatizou o processo dela. Mas está melhor, né, Márcia? Só para eu saber, como que foi em julho aí? Olha lá, já está quase terminando. Aí, assim que é bom. Qual que é a vantagem da automação de escritório, né? Então, nosso primeiro objetivo é criar procedimentos automatizados com resposta às ferramentas de automação que os escritórios acabaram trazendo para nós. E quais foram as necessidades que essa automação trouxe? Primeiro, a Márcia já fez 100 regularizações. Em quanto tempo, Márcia? Sim, 3 dias. Quanto tempo levava antes? Olha lá, ela ficava a semana inteira. Então, há 5 dias, a Márcia conseguia fazer por dia 20 regularizações. Se eu considerar 5 dias da semana lá, ela fazendo 100. Agora ela faz 100 em 3 dias. 8 horas por dia, ainda dá para melhorar as contas aí. Agora ela faz 3 em 100 dias. Ou seja, ela está fazendo, ela economizou aí quase metade do período para fazer as mesmas 100. Então, se ela conseguir em 40 horas fazer 100 processos, amanhã ela já acaba. Eu lembro que o processo que a Márcia tinha comentado foi mais de uma semana fazendo, né, Márcia? Então, percebe que o que ela fazia em uma semana e meia, 2 semanas ali para poder entregar, ela está conseguindo entregar agora em uma semana. E isso é resultado do processo de automação que ela implantou, o processo de automação para receber, catalogar lá, registrar, e ela conseguiu enxugar gastos, porque ela não está. E aqui o gasto é que a Márcia trabalhando ali, ela tem um custo para a empresa. Uma hora da Márcia custa X reais lá para a empresa. Então, esse tempo que a Márcia conseguiu reduzir para entregar essa atividade, libera a Márcia para fazer outras atividades que ela precisa fazer ao longo do dia, que durante aquelas 2 semanas ela não ia conseguir. Então, percebam que isso traz vantagens, ela acabou reduzindo a mão de obra, reduziu a mão de obra que
precisava fazer outras atividades, por exemplo, conversar com a pessoa, ficar correndo atrás da pessoa para poder resolver. Olha lá, ela só ficava nisso, ou seja, ela ficava ocupada numa tarefa e um monte de outras coisas que eu sei que ela precisava resolver. Então, isso tudo impacta no resultado. Eu estou ocupando. Agora ela conseguiu entregar mais rápido, libera, e o que acontece? A Márcia se torna mais produtiva para a empresa. Aquele valor que eu estou pagando para a Márcia, ela já entregou o resultado desse processo e agora ainda está entregando mais resultado com as outras coisas que ela consegue fazer com menos tempo, implantando uma etapa. Então percebam que é um processo contínuo, né? A gente sempre pode melhorar. Ó, e hoje ela terminou todos os plantões remunerados. Então, a Márcia já otimizou muito o processo dela. Então, em três dias ela fez 100, e aqui ela já está contando para a gente que não foram 3 dias para fazer a 100, né? Ela fez um tempo menor e deu tempo ainda de fazer os plantões remunerados que ela tinha que fazer, que era uma outra tarefa que depende que a Márcia realize. Então, isso tudo, essa automação enxuga gasto, gera rapidez de processo. As ferramentas que a gente conseguiu pensar para ela fez uma racionalização do processo como um todo. Olha lá, só falta 80. Então, ela fez todo um mapa para a gente do processo e a gente desenhou lá mais ou menos o que precisava e eu acredito que a Márcia já tem até adicionado mais informações que ela necessitava que na hora que a gente estava conversando na aula a gente não tinha percebido. A Márcia reduziu as questões de falhas, por quê? Porque quem cadastra lá é o próprio colaborador, então se ele cadastrou as informações corretamente, não vai ter problema. Se tiver um erro, geralmente ele consegue mapear e identificar qual foi a falha. Ela consegue levantar dados, que aí ela pode ver se está tendo muita falta, quem é que está faltando muito, se tem algum problema, e a gente até brincou que podia usar isso para fazer o clima organizacional, para ver se as pessoas estavam faltando muito porque estavam muito estressadas, tinha algum problema, e a gente conseguiria mapear isso também. Atualiza informações com frequência, avançou muito aqui. Voltou para vocês? Objetivos. Vira. Aí. E agilizar tomadas de decisões, ou seja, ficou mais rápido para a Márcia tomar a decisão, qual o tipo de falta que vai colocar, se vai justificar, se não vai justificar, e o porquê. Então, isso ficou mais simples, essa tomada de decisão. E a última, né? Melhora o atendimento, fica mais prático esse atendimento. Eu já vou aproveitar as ferramentas de automação e vou contar 2 casos aqui para vocês, ver o que aconteceu essa semana. Essa semana, eu liguei para a NET, porque caiu a rede aqui um pouquinho antes de abrir a sala para vocês. Eu liguei, vocês pararam com isso em julho e agora voltou agosto, vocês voltaram a cair de novo. O que está acontecendo? É um problema na região, que não sei o que, que não sei o que lá. Então, mas em maio era problema na região, em abril era problema na região. Quais são as ações que foram tomadas? Não sei. Aí, tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu liguei para vocês de fevereiro até maio para poder resolver os problemas da rede aqui. Vocês poderiam me informar, me mandar a gravação das ligações? Aí o, o atendente virou para mim, mas eu preciso do número de protocolo. Eu falei, não. A sua maquininha lá que fala comigo o tempo inteiro fala assim, você pode solicitar as gravações da ligação a qualquer momento. Em nenhum momento a maquininha condiciona o meu pedido com o protocolo. Tanto que eu nunca anotei protocolo nenhum deles. Aí eu brincando com ele, olha, isso não é verdade porque ele não condiciona isso. Se ele condicionasse, eu teria anotado. Ué. Então tá bom. Ficou nesse faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. No final, ele não conseguiu resolver o problema. Aí terminou lá, voltou, a rede voltou, a gente conseguiu fazer as atividades. Só nesse processo, as ferramentas de automação ajudam muito. Por quê? Eu poderia resolver tudo pelo autoatendimento.
No momento que o autoatendimento não me traz o resultado que seria para resolver, eu sou obrigado a falar com o atendente. E o atendente, geralmente, se o autoatendimento não resolveu, muitos dos casos que eu falei com o atendente, eu saí sem a solução. Por quê? Porque geralmente, se aquele processo todo está mapeado, se todas as perguntas estão mapeadas e tem tudo uma resposta padrão para aquilo, a hora que eu chego no atendente, ele só tem a mesma coisa para fazer do que a máquina. Então, a automação reduz tempo, acaba trazendo velocidade para o atendente. Entretanto, eu esbarro nessa questão do, às vezes, eu preciso sair do que é automático para ter uma solução específica. E aí é quando trava o processo que a gente percebe que eles me tiram da máquina do automático, mas a pessoa que está me atendendo continua pelo script. Então, essas coisas tem que pensar um pouquinho. Vocês já fizeram pedido pelo WhatsApp? Quem já? Olha lá, a Ruth já fez, o Guilherme já fez, todo mundo já fez pedido pelo WhatsApp. ah, dependendo da empresa, o que acontece? Você fala com a conta comercial lá e já vem as opções para você solicitar. Dentro do WhatsApp, eles já criam esse processo de automação. Se não for aquilo que você quer, aí sim você sai e vai para alguém, para um atendente falar com você. Mas se já está tudo automatizado, todo o processo é feito e já sai diretamente o pedido para ser solicitado. Torna a dinâmica mais simples, né? Por que o iFood hoje é o iFood? Muitas pessoas não gostavam de ligar para pedir a comida e ficar ouvindo a musiquinha lá. O iFood falou? Você não precisa nem ligar, não precisa falar com ninguém. Você clica no que você quer, a gente, o pessoal vai aí, você só tem que pagar. Então percebe que era uma coisa que as pessoas reclamavam e eles conseguiram tirar. E aí automatizaram esse processo. Nesse período de pandemia, o que eles mais tiveram? Mais empresas entrando para poder entregar o seu produto. Principais ferramentas: videoconferência. Ela começa em 1970 e hoje a gente usa com muito mais frequência. Estamos hoje numa videoconferência. Armazenamento de arquivos, aí a gente tem o Google Drive, Dropbox, o OneDrive, o iCloud. O Suite, os aplicativos integrados, Office 365, ou o G Suite, que seria o do Google, são ferramentas que nós utilizamos para poder gerenciar os arquivos e aí tudo isso fica na nuvem e a gente só precisa de um acesso à internet para acessar. E o CRM, que é o relacionamento com clientes, que a gente pode fazer um processo automático de em qual plano, né, o meu cliente vai seguir para eu poder entregar um produto ou serviço. Isso a gente chama de funil de vendas. Gestão de projetos, tem o Trello, que é uma ferramenta de gestão, o Asana, o Mondays, que é uma outra ferramenta, que é feita para gerir, para fazer o gerenciamento de projetos e toda a equipe fica preparada para poder trabalhar com eles. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu bastante dessas etapas, né? A gente está chegando na aula 14 já, que seria serviços de informática móvel e empresa na web. E aqui a gente vai falar das tecnologias de informação e comunicação. Quanto mais rápido eu utilizo essas tecnologias, melhor minha empresa se comunica com os colaboradores. Não mudou por quê? Mudou agora. Isso faz com que eu consiga usar rapidamente essas informações e quem utiliza da melhor forma as TICs acaba chegando na frente e ganha o mercado. Muitas empresas hoje têm usado esses influenciadores digitais para divulgar produto. Por quê? Porque tem um público lá que assiste com uma certa frequência e a partir dali é mais fácil falar com eles. Falar, mostra meu produto aqui. Ele tá mostrando para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, num vídeo que ele gravou. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar?
Telefonia móvel traz a voz, dados, imagem, tudo isso integrado no equipamento que está na mão de vocês hoje, né? Então, isso é muito. Essa informação chega muito rápido. E aí a gente vem para a empresa na web. O que seria empresa na web? Toda a empresa ela vai precisar de um site, e para ter um site ela precisa de um domínio e uma hospedagem. Tá aí. E aí eu tenho três tipos de sites que a gente usa com mais frequência, né? Eu tenho o site institucional, que traz lá as informações de missão, visão, valores da empresa. É um site que tem pouca mudança ao longo do tempo, ele muda muito pouco. Tem o blog, que traz informativos que as pessoas podem ler. A landing page, que é uma página específica para um produto ou serviço. E aí eu direciono a pessoa direto para a landing page. E aí eu posso gerar tráfego para esses sites por meio do Google Ads, fazendo anúncio no Google, anúncio no Facebook, anúncio no LinkedIn, utilizando o grupo do Facebook para poder mandar para o site a informação. E aqui fazendo uma otimização dos recursos de buscas, que eu consigo fazer com que eu apareça no Google sem pagar para ele. Aí existem formas de você fazer isso de uma forma bem mais simples. E o último de hoje, o ERP, né? Enterprise Resource Planning, que é uma ferramenta que vai integrar toda a parte de gestão corporativa. Ali a gente vai integrar todas as transações da empresa em um banco de dados. O banco de dados é uma espécie de um servidor onde todas as informações são armazenadas. Geralmente a gente trabalha com tabelas para armazenar esses dados. E nesse banco de dados eu tenho informação de toda a empresa. E aí essa informação eu vou trabalhar no sistema cliente-servidor, onde eu solicito a informação para o servidor, ele me responde com o resultado, com os dados daquela solicitação. E eu tenho isso de todas as áreas. Geralmente no ERP, a gente vai considerar aí o SAP como ERP proprietário, né, que a empresa paga, que você paga para utilizar. Tem os open source, que aí eu tenho o OpenERP, que é uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode programar e ter o seu ERP sem precisar pagar a licença dele. Mas aí eu preciso ter um domínio técnico para implantar aquilo que eu quero. Então, as vantagens do open source é eu não pago licença para a empresa. A desvantagem do open source é eu preciso de uma equipe de alguém especializado para poder utilizar e implantar ele. Já no proprietário, eu não preciso, eu tenho que pagar a licença para utilizar. Isso pode ser visto como uma desvantagem. Já a vantagem, eu vou cobrar da empresa o processo de manutenção, o uso da ferramenta. Então fica melhor para o meu dia a dia. Tá? Então, aí eu tenho que pesar o que é melhor para a empresa, né? Eu tenho que fazer uma avaliação desse processo. Tranquilos? Vocês ficaram quietinhos. Vocês falaram que me ajudar e ficaram quietinhos. Bom, então agora a gente vai lá para o AVA. Eu vou abrir o AVA para vocês e a gente vai responder questão por questão ali de todas as atividades. Quem tiver com questões atrasadas, responda essa semana, que a semana que vem a gente vai fazer aquele simulado que vocês já estão acostumados, para vocês poderem ter noção do que a gente vai perguntar na prova, a gente também ter a ideia de como que vocês estão respondendo, para poder ir melhorando a cada etapa aí do processo. Tudo bem? Vou lá para o AVA agora. Sai da telinha. Já saiu? Tranquilo, Márcio. Dá tempo de vocês fazerem para a gente poder encerrar. Essa semana e a próxima, vocês têm tempo para poder fazer as atividades com tranquilidade, tá? Quem está atrasado consegue tirar aí o atraso e ir fazendo. Ah, tudo bem, pode ir acompanhando o AVA sim, Evanilson, sem problema.
A ideia é que vocês vão realizando, vão fazendo atividade para não ficar muito em cima da hora. Boa noite, Lucas. Então, vamos lá, organização, gestão organizacional. Aparecendo aí para vocês, eu já vou para a aula 9 lá. Aí, agora sim. Aula 9, autoavaliação. Aí vocês me ajudam aqui a responder juntos. Boa noite, Marina. Ah, pessoal, uma coisa importante. Se o resultado ficar abaixo da nota que vocês tiraram lá, por exemplo, eu acertei 2 de 3, por exemplo. Vocês podem tentar novamente, tá? A gente não barrou a quantidade de tentativas. Então, vocês podem melhorar a nota de vocês ao longo das tentativas sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos fazer uma tentativa. Aí. Quais são as fases do ciclo de vida que um processo compreende? Quem lembra aí? O que vale, Lucas, é a nota mais alta. E aí, quais são as fases do ciclo de vida de um processo? Quais são as fases do ciclo de vida que um processo compreende? Implementação e análise, análise, desenho, modelagem e refinamento, planejamento, análise, desenho, modelagem, implementação, monitoramento e controle e refinamento, planejamento, análise, refinamento, análise, planejamento e implementação. Quem sabe a resposta aí? A, B, C, D ou E? Deixa eu fazer uma coisa que ficou difícil demais. Márcia C, o Lucas C, a Ruth C. Então vou deixar C aqui. As conversas via SMS, e-mails, compartilhamento de documentos eletrônicos são técnicas e ferramentas utilizadas em qual gerenciamento? Gerenciamento das comunicações,
gerenciamento dos riscos, gerenciamento dos recursos humanos, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade. Márcia C. Gerenciamento de recursos humanos. Opa. Ruth A. Lucas A. Gerenciamento de comunicação. É como eu vou falar com as pessoas. Ótimo, Ótimo, Lucas, Guilherme e Ruth. Márcia, entendeu a diferença? É a comunicação com as pessoas. Eu vou fazer a gestão de comunicação. Quais são as fases de um projeto? Essa é boa, hein? Planejamento e execução, início, execução e encerramento, início, planejamento, execução e monitoramento e controle, início, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Lucas E. Quem mais? Ruth D. Início, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Guilherme. Início, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Guilherme D também. Eu vou responder a D aqui para todo mundo, vou seguir a maioria. Finalizar a tentativa, eu já vou mostrar as respostas para vocês. Olha lá. Demorou, né? Já vai mudar aqui para vocês também. Mudou aí para vocês. Então vamos lá, pessoal. Questão 1. Muito bem. Para desenhar um processo, eu vou primeiro planejar, analisar, vou fazer o desenho e a modelagem desse processo, fazer a implementação, o monitoramento, o controle e vou refinar o processo. Na 2, gerenciamento de comunicação. É como eu vou me comunicar com os colaboradores e os interessados relacionados ao projeto. E a terceira, muito bem, Ruth, Márcia, Guilherme, alternativa D. Eu vou iniciar o projeto. Então, primeiro, existe uma documentação que dá início da partida do projeto, a gente chama isso de termo de abertura. Ali eu vou planejar quais são as ações necessárias para alcançar aquele resultado. Depois eu começo a executar as ações que eu planejei, vou monitorando e avaliando cada uma das etapas, e por fim, na hora que eu terminei as etapas, eu posso encerrar a etapa ou encerrar o projeto, tá? Parabéns. Tudo bem? Ah, boa, Lucas. O planejamento não vem antes da, de iniciar? Na gestão de projetos, para eu começar a fazer o gerenciamento do projeto, eu preciso de uma autorização para iniciar. Então, eu não vou fazer nada do projeto sem que o meu termo de abertura esteja montado. Aí, por isso que a gente sempre vai iniciar com o cara vai me contar mais ou menos o que ele quer. Eu inicio o termo de abertura, falo para ele, então a gente vai desenvolver o projeto juntos. Inicio o termo de abertura, sei mais ou menos o resultado que ele tem que fazer. O planejamento que a gente está colocando aqui é planejar cada etapa do que vai ser executado lá nesse projeto, tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou planejar etapa por etapa. Por exemplo,
Eu vou planejar quantos recursos são necessários para fazer as entrevistas da. Ah, você não estava no início, mas eu vou te contar que a Márcia precisa arrumar 500 pessoas que tomam remédio retroviral e que fique junto de alguém que acompanha ela por pelo menos 1 hora no dia. A Márcia já conseguiu 238 pessoas. Então, o início do projeto foi: olha, a gente vai fazer uma pesquisa que envolve 500 pessoas que tomam retroviral e a gente vai precisar trazer essas 500 pessoas para participar desse processo. Quando que se deu o início do projeto? Quando algum stakeholder, alguma pessoa interessada no projeto, solicitou para um gerente de projetos que fizesse a implementação desse projeto. Quando esse gerente assume esse projeto, ele vai falar: bom, agora preciso fazer ações que vão trazer essas 500 pessoas. Então ele tem uma data lá final, que é final de setembro, se eu não me engano. Qual que é o planejamento dele? Bom, se eu tenho 4 meses para poder trazer 500 pessoas, eu vou escolher dentro desses 4 meses. Eu sei que eu preciso trazer pelo menos aí 125 pessoas por mês. Começa esse projeto, bom, quais são as ações que eu vou tomar para poder trazer as 125 pessoas? Ah, vou pesquisar na, na, no atendimento nos hospitais se eu consigo trazer os próprios colaboradores, primeira tentativa. Vou colocar aí um anúncio para o pessoal vir fazer. Depois, eu vou falar para os colaboradores, informar outras pessoas para participar do processo, para convidar pessoas para vir fazer também. Então, isso ele está fazendo um planejamento de formas para atrair pessoas. Mas o projeto já iniciou. Ele já começou para ele poder iniciar esse planejamento. Ficou claro a diferença? Por que ele não está antes do início? Porque geralmente o projeto. Ah, execução é executar o que foi planejado. Por isso que ele vem depois, né? O projeto foi iniciado, alguém decidiu que precisa ser feito. Eu planejo as ações para poder entregar o resultado para aquilo que foi iniciado. Agora executo as ações planejadas. Beleza? Melhorou? Ótimo. Então, mas esse tipo de questionamento é o que eu quero que vocês façam hoje, para a gente poder conversar e poder chegar nos resultados. Posso ir para a aula 10? Vou mostrar um segredinho para vocês. Ó, seguir para. Se vocês descerem aqui, ó. Avaliação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Autoavaliação 10. Aí ele já salta para lá. Viu só? Autoavaliação 10. Na aula 10 a gente está tratando de globalização. Então, nessa aula a gente foi. Então, vamos lá. O que não é correto afirmar sobre a globalização na economia? Espera aí que vai aparecer para vocês já. Olha lá. Então, eu quero saber o que não é correto, a afirmação que está errada, tá, pessoal? As questões idiomáticas e culturais estão entre os mais importantes obstáculos à globalização. Globalização é um fenômeno social, político, cultural e geográfico, motivado pela aceleração das relações em função da evolução das tecnologias da informação e comunicação. O Brasil sofre com as dificuldades da globalização, pois não oferece infraestrutura para escoar sua produção, além das altas cargas tributárias, o que deixa empresas brasileiras em patamar desfavorável em relação às chinesas, americanas e europeias. Em um mundo globalizado, as distâncias são encurtadas, o que propicia uma maior democratização
nas relações comerciais, onde empresa de grande porte concorre com pequenas em situações mais equânimes de posição. E todo mundo está respondendo o E aqui, que é competir na economia global é mais fácil do que em um mercado de economia fechada, pois empresas de fora não são tão competitivas quanto a de dentro do país. Muito bom, hein mesmo? Ótimo. Vamos para a próxima. Você é sócio dirigente de uma pequena indústria de artefatos plásticos. De repente, você percebe que existe um forte concorrente vendendo produtos similares ao seu, vindo diretamente da China. Esse é o típico fenômeno que ocorre em função da globalização da economia. Quais fatores abaixo, ou qual fator abaixo, não significa uma real vantagem competitiva do seu concorrente chinês? A carga tributária da China é menor do que no Brasil. A grande demanda da indústria chinesa possibilita o barateamento dos custos logísticos, permitindo que os produtos cheguem mais baratos a outros países. A qualidade da mão de obra da China é melhor do que a brasileira. Na China, a mão de obra é muito mais barata. A tecnologia disponível na China é mais avançada do que a disponível no mercado brasileiro. CCC, então vai ser. Terceira. Na economia globalizada, existe um bloco intitulado de Bloco dos Países Emergentes. Esse bloco é conhecido por BRICS, que são as iniciais de quais países? Brasil, República Dominicana, Canadá e Suriname. Brasil, Rússia, Índia, China e Suécia. Brasil, Rússia, China. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Bolívia, Rússia, Itália, Chile e Suécia. Nenhuma das alternativas. A Ruth respondeu C, era D, mas virou C, beleza? Quem mais? A Márcia deu, preciso de alguém que desempate, pessoal. Ah, tá, eu vou colocar aqui o. Ótimo. Essa eu falei na aula, hein, pessoal? Essa daqui cai na prova. Valeu, Lucas. Obrigado. Essa aqui cai na prova, tá, pessoal? Eu falei qual que era. Valeu, Lucas. Eu vi depois. Finalizando a tentativa. Enviar tudo e terminar. Já vai mudar aí para vocês, pessoal. Aí. Então, olha lá. Questão. A primeira questão, vocês acertaram, né? A única que estava errada é competir na economia global é mais fácil que em mercado de economia fechada. Isso é um erro, na verdade é mais difícil porque eu tenho mais competidores. O único, o fator que não significa uma real vantagem competitiva é que a qualidade da mão de obra da China é melhor que a brasileira. O restante, todas as outras informações aqui são vantagens que a China tem sobre o Brasil. E a terceira, na economia globalizada, o BRICS é formado pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, vocês acertaram 10 de 10. Parabéns. Vamos para a próxima. Autoavaliação 11. A 11 a gente está falando de normatização e qualidade, né?
E também cai o 5S lá para a gente. Está demorando um pouquinho para mudar, né? Já vai entrar? Vai lá. Bom, sobre a importância da ISO nas organizações, qual é a alternativa que sugere a mais relevante? Utilizar a certificação como instrumento de publicidade e propaganda, poder fornecer para as empresas, organismos internacionais que exigem a certificação, atender às exigências governamentais, mapear e organizar processos de negócio, internalizando o senso de disciplina e qualidade para o cliente, ter um certificado para se diferenciar das concorrências. Lucas D, não, Márcia D, Ruth D e o Lucas D. Padronizar comportamentos, valores e práticas favoráveis à saúde física, mental e ambiental refere-se ao senso de limpeza, utilização, autodisciplina, ordenação ou de saúde. E. O que é correto afirmar sobre o housekeeping? Housekeeping é o nome que a gente dá lá no 5S e aí, consequentemente, vai dar em outro lugar também. Técnica utilizada no programa 8S para organizar o espaço de trabalho. Técnica utilizada no programa 5S para organizar o espaço de trabalho. Técnica utilizada em ambos os programas, 5S e 8S, para organizar o espaço de trabalho. São todos os funcionários que compõem o quadro funcionais e é o sinônimo de faxineira. CCC? Vou finalizar a tentativa. E olha lá. Enviar tudo e terminar. Olha lá, pessoal. Deixa eu ver se mudou aí para vocês. Ainda não. Um minutinho. Agora sim. Então, olha lá. A questão 1. A importância da ISO aqui é para mapear e organizar os processos de negócio, internalizando o senso de disciplina e qualidade para o cliente. Acertaram? Questão 2. Senso de saúde. E a questão 3. Técnica utilizada em ambos os programas, no 5S e 8S, para organizar o espaço de trabalho. Tá ok? Então, vocês acertaram as 3. Boa. Tudo verdinho. Agora é a 12, né?
Posso sim, vou entrar. Eu vou fazer a 12 com vocês aqui, aí eu vou lá e a gente já olha essa. Pode ser? Aliás, eu vou vir até por um caminho mais simples aqui, só para mostrar. Olha lá. Assim que migrar aí. Abriu? Abriu. São formalidades extrínsecas, dentre outros, ao livro diário. Lembrando que o livro diário é aquele livro que a gente tem lá as características do que acontece dia a dia da empresa para a gente poder registrar. Ele deve ser encadenado e conter o termo de abertura e de encerramento. Então, essa é uma situação que está fora do livro diário. Tenho que encadernar ele, criar um termo de abertura e criar um termo de encerramento. O livro Razão é aquele que detalha os lançamentos por conta, né? Eu vou separar lá a parte da parte da financeira, da conta por conta e vou debitando, vou fazer os lançamentos de débito e crédito nessas contas. E o livro diário é aquele que registra somente lançamentos, é obrigatório por lei e tem lançamento das operações diárias da empresa. Então, é aquilo que eu faço no dia a dia. Então, eu vou lá para o métodos e técnicas organizacionais para a gente poder falar desse para pensar e responder. E aí eu deixo. E aí eu vou abrir espaço para vocês perguntarem um pouquinho. Pode ser? Métodos e técnicas organizacionais. Vai mudar para vocês. Aula 14. E vamos direto lá para pensar e responder. Não estou vendo nada. 15, 14. Enumerar. É como pode ser feito o monitoramento, né, Lucas? Isso. Isso, é o que eu quero para fazer um monitoramento sobre a qualidade do atendimento, do atendimento. Como que a gente tem feito isso hoje? Então, por exemplo,
Ao final da ligação, responda uma pesquisa, por favor. Aí você vai lá, liga, aí, de 1 a 5, quão satisfeito você está com a resposta do seu problema? Sendo 1 insatisfeito, 5 satisfeito. De 1 a 5, quanto você avalia a cordialidade do nosso atendente? Aí joga tudo para o atendente. Né? Tudo bem? Beleza? Mas realmente, vou até fazer o seguinte aqui, já melhorar um pouquinho. Para facilitar a nossa vida, a gente melhora. Pessoal, como que foi a revisão? Tranquila? Como vocês estão se sentindo? Preparados? Tranquilo, ótimo. Beleza. Já tinha acabado. Mas as questões te ajudou? Como que tá? É que você já tinha. Boa parte você já tinha respondido até. Eu tava olhando aqui, você já tinha matado quase. Acho que você matou todos até. Não, mas tudo bem, é bom assim. Mas, bom, lembrando, amanhã, técnicas de negociação, professor Daniel. Compareçam, venham para a aula, porque aquilo que a gente sempre fala, boa parte do que a gente pergunta para vocês está saindo dessa revisão aqui que a gente faz. Então, vocês podem utilizar bastante. O material já está ali com vocês, podem consultar lá o material. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade. Quero parabenizar todos vocês por, pelo acompanhamento, pelo esforço que vocês têm realizado para a gente chegar até aqui. E agora só falta um pouquinho para encerrar. Mas esse bimestre vocês já conquistar um período aí para vocês. Então vamos lá, está faltando pouco e agradecer por todo o aprendizado que vocês trouxeram também. Não foi só. Às vezes vocês pensam que a gente não aprende com vocês, a gente aprende pra caramba. Já 25% já, tá quase lá. Isso mesmo. Pessoal, dúvidas? Tranquilo. Ótimo, Ruth. Então, vou desejar uma boa noite para vocês. Amanhã, técnica de negociação, vou estar aqui. Não? Ah, não, nem não para dúvidas. Ah, amanhã, técnica de negociação com o professor Daniel. Eu que agradeço, Márcia. Prazer. E vamos que vamos. Falta só um pouquinho. Amanhã eu vou estar com vocês, mas eu fico quietinho só para liberar o acesso.